A Monarch introduziu uma grande variedade de monstros ao longo de sua história, desde criaturas originais como Vinehat, Frostvark e Iron Dragon, até os favoritos que retornam como o Psycho Vulture agora aparecem no live action após sua estreia nos quadrinhos do Kong. Cada um deixou sua própria marca no Monsterverse, conquistando um lugar no legado de décadas da franquia de monstros gigantes e superespécies antigas. Mas das profundezas do oceano e além, chegando até o próprio Axis Mundi, surge aquele que talvez seja o monstro mais importante que a Monarch já apresentou. Um titã que muda completamente a forma como vemos essas criaturas, um que prova que elas são muito mais do que simples forças de destruição. Este é o Titan Shix, um antigo titã alfa no centro da segunda temporada de Monarch, e cuja história é muito mais comovente do que qualquer um esperava. Esta é a história de uma mãe que é caçada, manipulada, violada e torturada. Uma titã temida como um monstro, apesar de só tentar proteger a única coisa que mais importa para ela. Hoje, vamos dar uma olhada na trágica história de Titan Shix e por que o seu final pode realmente te surpreender. Vamos lá. E enquanto você está aqui, não se esqueça de se inscrever porque o Godzilla mandou. Claro, estou falando dos 64% de vocês que ainda não se inscreveram. Vamos lá, somos um canal do Godzilla. Vai, aperta aí. Titan Shix, também conhecida como Kokai Velo, pode realmente ser uma das criaturas mais trágicas que o Monsterverse já apresentou. E o que faz a história dela funcionar tão bem é que a série intencionalmente te engana no começo. Ela é apresentada como uma nova ameaça aterrorizante capaz de desafiar Godzilla e Kong, quando na verdade ela é algo muito mais complexo e emocionalmente profundo. Conforme a temporada avança, a série vai lentamente revelando as camadas de um titã que não é nada maligno, apenas profundamente incompreendido. Diferente de superespécies como os Muto ou os Skullcrawlers, que surgem para caçar ou explorar desequilíbrios na natureza, Titan X desperta porque seu sono é interrompido pela chegada da cápsula em forma de ampulheta dentro do Axis Mundi. Ela se liberta de seu casulo e lentamente segue em direção à superfície, enquanto Lee observa impotente de sua cápsula ao atravessar o portal. Do outro lado está a Ilha da Caveira, mas quando Kokai emerge, o que a recebe não é o mundo natural que ela conhecia antes. Em vez disso, ela encontra pequenos humanos cercados por máquinas científicas destruídas e destroços industriais. O mundo que ela lembra se foi. No meio do caos, um de seus tentáculos se move bruscamente e acidentalmente mata Natália Verdugo, a líder da Monarch. Kong logo chega, abalado pelo súbito desequilíbrio na natureza, destruindo o dispositivo do portal antes de perseguir Kokai diretamente. Imediatamente, a série a apresenta como uma ameaça catastrófica, algo perigoso, algo antinatural. Até mesmo Kong parece reconhecer a gravidade do que está acontecendo, mas por trás de todo esse medo existe uma verdade muito mais íntima. Ela não está aqui para conquistar, não está caçando, não está travando uma guerra, e isso é simplesmente parte de sua migração natural. E à medida que o mistério se desenrola, a tragédia lentamente começa a se revelar. Durante sua migração, vemos esses estranhos escaravelhos parecidos com crustáceos que acompanham sua ascensão. Criaturas menores que inicialmente parecem insignificantes, mas que são profundamente importantes para sua jornada. Mais tarde na série, fica claro que cada um deles é importante. Há até teorias de que esses escaravelhos são membros machos da espécie de Kokai, desempenhando um papel semelhante ao dos tamboris na natureza, onde os machos menores se prendem à fêmea. O que torna essas cenas tão impactantes é a maneira como Kokai os trata. Ela é atenciosa, protetora e gentil, até mesmo ver um deles sendo ferido a deixa furiosa. É um nível de afeto que quase nunca vemos vindo dos titãs. Normalmente, até mesmo a humanidade parece insignificante comparada a essas criaturas colossais. Ainda assim, Kokai valoriza até mesmo a menor vida ao seu redor. Em certo momento, ela muda completamente de direção simplesmente porque um dos escaravelhos pede ajuda, nadando diretamente em direção a Monarch até que ele seja devolvido em segurança para ela. Momentos assim mudam imediatamente a forma como vemos a personagem. Ela deixa de parecer um monstro irracional e passa a parecer uma criatura viva, emocional, capaz de empatia e apego. A migração dela eventualmente a leva para Santa Soledad, na América do Sul, onde a Apex estabeleceu um posto de pesquisa equipado com tecnologia projetada para assumir o controle do sistema nervoso de Kokai e controlá-la para obter lucro.
Se transformarem um titã em arma, poderão vender proteção contra titãs mundialmente. Kokai chega lá para recuperar os escaravelhos que estão hibernando sob o solo, parte de um ciclo natural que ocorre a cada poucas décadas. Mas quando ela chega à vila, algo inesperado acontece. É aqui que Kate entra na história. Ao longo da segunda temporada, é revelado que certas mulheres compartilham um raro vínculo psíquico com Titã X, permitindo que elas se comuniquem e se conectem emocionalmente com ela. Kate é uma dessas pessoas. Por um breve momento, há calma, uma paz genuína. Um titã incrivelmente gigantesco e um ser humano ficam juntos em total compreensão. Duas espécies completamente diferentes conectadas pela empatia e não pelo medo. É uma visão impressionante e quase bela. E então Apex o destrói. As máquinas deles perfuram a carne de Kokai e liberam choques elétricos devastadores diretamente em seu sistema nervoso. O corpo inteiro dela se contorce de agonia, enquanto eles tomam o controle de seus movimentos à força. É tortura no sentido mais puro da palavra. E o que torna tudo ainda mais trágico é que Kokai não tem compreensão do que está acontecendo com ela. Ela é um animal, não entende tecnologia, ganância ou ambição humana. Do ponto de vista dela, ela está simplesmente sendo punida por existir, punida por seguir sua migração, punida por estar viva. A dor se torna tão insuportável que ela ordena aos escaravelhos que cortem o dispositivo de sua própria carne, como fazem animais reais que mastigam membros presos para escapar de um sofrimento insuportável. Isso torna a cena perturbadoramente realista e dolorosamente real. Depois que os choques param e o vínculo é rompido, ela revida, destruindo completamente o posto avançado da Apex. E sinceramente, depois do que fizeram com ela, não é difícil entender o motivo. Infelizmente, Hiroshi Handa é morto na destruição, o próprio homem que foi pioneiro no rastreamento de titãs e nos sistemas Hollow Earth Gateway. E ainda assim, apesar de tudo, Kokai continua sua jornada. Na próxima vez que a vemos, ela chega à península de Queensland, na Austrália, e finalmente a verdade por trás de sua migração é revelada. Ela veio aqui para dar à luz. Os escaravelhos prepararam um ninho para o ovo dela, com o clima quente da Austrália servindo como incubadora perfeita para sua prole. De repente, tudo muda. Cada ação que ela tomou ao longo da temporada ganha um novo significado. Ela não estava tentando machucar ninguém. Foi uma jornada desesperada de uma mãe tentando proteger seu filho. Mas mais uma vez, a humanidade se recusa a deixá-la em paz. Li Shao chega com um artefato dos titãs, esperando invocar Godzilla e fazer com que ele a mate antes que as coisas piorem ainda mais. Ao mesmo tempo, outra organização liderada por Isabel Simmons tenta explorar o Titã X para obter lucro mais uma vez. Quando Godzilla chega, Kokai revida com tudo o que tem, não por maldade, mas por medo. Por instinto, por desespero de proteger seu filhote. E de repente, a batalha dela contra o Rei dos Monstros parece menos uma luta de vilã e mais um animal defendendo seu filhote de um predador avassalador. No entanto, durante o caos, seu ovo é roubado e levado de helicóptero para longe do continente. Esse momento é devastador. Ela é separada de seu filhote enquanto ao mesmo tempo é despedaçada por Godzilla. O pânico que ela deve sentir é inimaginável. Medo, tristeza, confusão, raiva, tudo desabando sobre ela de uma vez só. Ainda assim, mesmo depois de suportar tudo isso, ela se recusa a parar de lutar. Ela segue em frente, continua a busca pelo seu bebê, não importa o custo. Sua busca acabaria levando-a ao domínio de Kong, a Ilha da Caveira. Após procurar desesperadamente pela ilha, ela encontra seu ovo sozinho no vale. Mas assim que ela o alcança, a organização aciona sua armadilha. Gás invade a área, enfraquecendo-a. O pânico surge assim que ela percebe que não consegue mais proteger o filho. Ela fica cada vez mais fraca até finalmente desmaiar. E então a tortura começa novamente. Desta vez, implantam mais dispositivos de controle neural em seu corpo, enviando descargas elétricas ainda mais fortes pelo sistema nervoso. Cada tentativa de resistir só causa mais dor. A série deixa muito claro que isso não é simplesmente controle, isso é abuso. Eles a forçam a rugir e desafiar Kong, pretendendo usá-la como uma arma viva para eliminá-lo e obter acesso irrestrito aos portais do Axis Mundi.
Mais uma vez, a humanidade viola a natureza para seu próprio benefício egoísta. Kong chega e a batalha que se segue é brutal, mas o que a torna trágica é saber que Kokai não quer essa luta. Ela está presa dentro do próprio corpo, como uma marionete forçada a atacar contra a própria vontade, tudo isso enquanto está separada do seu filhote mais uma vez. Kong a golpeia implacavelmente, socos, arranhões, mordidas, pancadas, e ela revida com igual ferocidade enquanto dois titãs alfa se enfrentam com força suficiente para abalar a própria terra. Mas por trás de tudo isso está uma mãe em sofrimento, apavorada e impotente. E então, bem na hora, a Monarch abre a escotilha de contenção com o ovo dela dentro, seu ovo. No instante em que Kokai vê seu bebê, seus instintos naturais superam os mecanismos que controlam sua mente. Os implantes sobrecarregam e queimam completamente. Mesmo depois de toda a tortura, toda a dor e todas as tentativas de quebrá-la, o vínculo com seu filho é mais forte. Ela imediatamente abandona a luta e corre para recuperar seu bebê. Ela foi eletrocutada, manipulada, caçada e violada, mas nunca deixa de tentar proteger sua cria. Por oceanos e continentes, enfrentando sofrimentos impossíveis, ela continua seguindo em frente pelo bem de seu filho. É uma história que transcende completamente as espécies. Mas mesmo assim, o sofrimento dela ainda não acabou. Embora Kong permita que ela saia em paz, os danos causados ao seu cérebro pelos choques elétricos a deixam desorientada. Ela começa a viajar na direção errada, afastando-se do portal que a levaria para casa. É aqui que a conexão de Kate com Kokai se torna realmente importante. A equipe da Monarch embarca no Chinook e usa os próprios chamados de Kokai para chamar sua atenção. Mas é Kate quem finalmente a alcança emocionalmente. Mais uma vez, as duas compartilham um momento de empatia e compreensão que vai além da própria linguagem. Dois seres que passaram por luto, perda e trauma, ajudando uma a outra a se curar. Esta é uma das cenas mais bonitas de todo o Monsterverse. Kokai ajuda Kate a enxergar a natureza de forma diferente após a perda de seus alunos e de seu pai. E, em troca, Kate ajuda Kokai a encontrar o caminho de volta para casa. E quando elas finalmente se tocam, isso quebra completamente as barreiras entre titã e humano. Por um breve momento, nenhuma das duas vê a outra como algo a temer. E então Kokai retorna ao Axis Mundi com seu bebê em segurança ao seu lado. Desta vez, uma tragédia do Monsterverse não termina em morte, termina em vida. Mas isso não apaga o que ela suportou para chegar aqui. Ela sobreviveu a sofrimentos inimagináveis, tortura, separação, medo, exploração, e apesar de tudo isso, ela permaneceu forte o suficiente para proteger a coisa que ela mais amava. O que Monarch nos deixa é uma compreensão completamente diferente dos titãs, não apenas como monstros ou deuses, mas como criaturas vivas capazes de sentir dor, amor e empatia, além de vivenciar a maternidade. E no centro de tudo isso está Kokai Velu, um titã que suportou crueldades horríveis e ainda assim escolheu a paz em vez da vingança. Antes do início da segunda temporada de Monarch, Titan Chex foi apresentado como o próximo grande vilão, maior que Kong, maior que Godzilla, uma ameaça que precisava ser detida antes que destruísse o mundo. Mas à medida que a série avançava, ela se tornou algo muito mais fascinante. Não um monstro, mas uma personagem completamente desenvolvida, com emoções, motivações e medos. Uma mãe disposta a suportar o inferno absoluto para proteger seu filho. E sinceramente, à medida que a temporada avançava, eu só esperava que ela não tivesse o mesmo destino de tantos titãs do Monsterverse. Remaraki, Ghidorah, Fimuto, Skarking. A franquia tem uma longa tradição de matar brutalmente seus monstros vilões. E a maioria das pessoas esperava que Titan X tivesse o mesmo fim, mas em vez disso, ela quebrou esse ciclo. Ela conquistou espaço no Monsterverse e mostrou que essas criaturas são mais do que inimigos para Godzilla e Kong destruírem. Elas podem ser personagens complexos, emocionais e profundamente trágicos por si só. Embora sua história acabe com esperança, ela só tem valor devido a tudo que ela superou para alcançá-la. Mas o que você achou da história de partir o coração de Kokai? Você gostaria de ver Kokai retornar em futuros projetos do Monsterverse? Conte pra gente nos comentários aqui embaixo.
Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para se tornar um residente de Dangerville hoje mesmo. Mais conteúdo do Monsterverse vem aí, enquanto descobrimos o futuro da Monarch Supernova e Menos Zero. Eu fui Alastair e a gente se vê na próxima, residentes.